Vamos lá, meus irmãos, continuando aqui, nosso quarto dia de aula de Introdução ao Antigo Testamento 1, é o último bloco, e as nossas aulas estão sendo gravadas. Então, meus irmãos, só uma última coisa aqui, né, sobre o Gênesis, né? É assim, irmãos, quando a gente fala, né, sobre essas questões, eu gosto de dar um passo para trás e dizer, olha, a Bíblia diz isso. Como tudo isso aconteceu, eu não sei. Como tudo isso se deu, eu não sei. Eu acredito nas Escrituras, entendo a complexidade humana, entendo quando uma pessoa, um cientista, questiona, e não dou uma palavra definitiva a partir da ciência, mas falo a partir das Escrituras e digo, olha, as Escrituras ela não é um tratado científico. Então, pela fé, acreditamos nela. E se as pessoas não acreditarem como nós, tudo bem. Mas eu evito de ficar tentando justificar as Escrituras pela ciência. Porque, irmãos, vamos lá. A história do povo judeu. A gente conhece um pouco a história do povo judeu por causa da Bíblia. A gente conhece um pouco a história da igreja cristã por causa da tradição, por causa do cristianismo. Mas tem tantas coisas que foram remontadas ao longo dos séculos, que foram reeditadas, que foram escritas, que foram manipuladas, e a gente tem que admitir isso. Uma coisa é fato, a verdadeira história, mais cedo ou mais tarde, ela é revelada. A verdadeira, vamos dizer assim, os verdadeiros acontecimentos, eles vêm à tona. Por exemplo, só para apaziguar, quando hoje os cientistas começam a falar sobre Marte, né, o planeta, eles chegam à dedução que ali um dia houve rios, porque há marcas das águas. Aí eu digo, eles chegam à dedução, mas como aconteceu, de que forma, nós não sabemos. Está lá uma cratera, está lá uma poça d'água, está lá os veios das águas, como se águas tivessem passado. O que aconteceu, nós não sabemos. Ora, se os cientistas não sabem muita coisa, por que nós, religiosos, temos que saber? Está entendendo, meus irmãos? Ao mesmo tempo, eu não fico numa discussão tola, porque não sou um cientista, sou um aprendiz dessas questões, tá? Então, eu gosto de falar, eu gosto de especular, mas eu não gosto de me aventurar muito, tá bom? Tudo bem? Então, continuemos aqui a confusão das línguas, né? Os propósitos das construções eram o engrandecimento e a desobediência. Disseram, vinde, edifiquemos para nós uma cidade e uma torre cujo chegue aos céus e tornemos célebres o nosso nome, para que não sejamos espalhados por toda a terra. Gênesis 11:4. E aí a gente conhece a história. Deus, de fato, os dispersa. A peregrinação de Abraão, né? Abraão, aqui é muito legal esse mapa, porque aqui dá uma ideia boa, né? De Ur dos Caldeus, né? Inclusive é Ur, tá, irmãos? Você pode ver que a professora Márcia Zollner, ela é muito firme nisso, ela fala, é Ur, né? Aqui no caso. Caldeus, essa terminologia, ela foi usada na Neobabilônia, tá? Então, é como nós disséssemos assim, Pedro Álvares Cabral descobriu o Brasil. Ele descobriu o Brasil? Talvez alguém responda assim, não, ele não descobriu o Brasil, porque a palavra Brasil nem existia ainda. Ele descobriu a nossa terra. Foi chamada terra de Vera Cruz, terra de Santa Cruz, e depois foi Brasil. Então, na realidade, ele descobriu a América do Sul, a nossa região. E por que os historiadores colocam que ele descobriu o Brasil? Porque nós entendemos que ele descobriu essa terra. Então, registrar Ur dos Caldeus não tem nenhum problema, desde que a gente lembre que a Caldeia era um termo usado depois, a posteriori, tá bom? Mas essa foi a peregrinação. Há outras teorias que Abraão era dessa região aqui, tá, meus irmãos? De Padã Arã, tá? Algumas teorias vai falar que ele era dessa região, outras vão falar que é daqui. Eu, particularmente, acredito que é aqui. Tá?
da Suméria, acredito. Principalmente porque a Suméria, essa região aqui, ela é mais antiga do que aqui. Então, eu acredito que e o berço da civilização é essa região, né? Tá? Então, aqui é a casa de Abraão, né? Continuando. Ainda falando sobre Abraão, né? Do 12 ao 25. Principais eventos: o seu chamado, a promessa da terra, a promessa de um filho, o nascimento de Ismael, a aliança, mudança no nome e circuncisão, Sodoma e Gomorra, o nascimento de Isaac, Deus prova Abraão, a morte de Sara. E aqui Abraão, né, logo depois que a Sara morre, vocês têm que lembrar que aqui ele já tinha mais de 100 anos, ele casa-se com Quetura e tem filhos e filhas. Ou seja, ele vai até os 175 anos. E Deus tocou na fisiologia de Abraão, não me pergunte como, mas fazia parte do processo dele ser pai de muitas nações, fisicamente também, né? E Abraão é um bom tipo não só de fé, mas ele representa esse ser que encarna a graça na sua essência. Abraão, ele tem várias características, ele serve como um tipo de várias categorias, né? Por exemplo, né, ele obedece a Deus, ele aceita as promessas, ele faz um papel de filho brilhante, nos faz lembrar Jesus, mas ao mesmo tempo ele está disposto a sacrificar Isaac. Ele personifica muito bem o pai aqui, que entrega o melhor. Né? Então Abraão, ele consegue ser para nós um exemplo dos mais lindos de servos de Deus, lembrando que ele começa a caminhada dele numa idade que para muitos de nós já é o bico do corvo, né? Alguém aqui tem 75? Eu fico pensando, meu pai, 75 anos começar um projeto de reino, né? Foi isso que aconteceu com Abraão. Quando ele tinha 75 anos, Deus separa ele para esse projeto. Aos 75. Mas é só Abraão? Não. Moisés aos 80 anos. Mas é só também Abraão e Moisés? Não. E Josué, meus irmãos? Josué e Caleb já eram velhinhos, viu? Quando Josué pega o manche do chefe, lembrem, ele já era um líder lá em Israel. Então ele tinha mais de 70 anos também, Josué. E Caleb também vai até dizer a sua idade, quando ele conquista Hebrom. Ou seja, 2 velhinhos que iam guerrear como novinhos. Isso nos faz lembrar das profecias de Isaías? Correm e não se cansam. Não é assim? Aqueles que esperam no Senhor renovam as forças, né? Andam, não se fatiga, correm, não... Percebam, irmãos, é fantástico quando a gente começa a lembrar que, para Deus, a questão cronológica diz muito pouco, né? Vamos pegar um apóstolo para a gente melhorar a situação? O apóstolo João, na sua velhice, e possivelmente só ele de apóstolo vivo, quando ele já era velhinho, possivelmente aos seus 90 anos, ou quem sabe acima dos 80, foi quando ele recebe ali a visão do Apocalipse, na ilha de Patmos. Possivelmente nessa época também, quando ele escreve o Evangelho de João. Percebeu? Tudo bem que ele começou cedinho, né? Ele começou seguindo a Cristo e dos apóstolos ele era o mascote, né, meus irmãos? Pode ver que sai correndo Pedro e João. João chega na frente do sepulcro, mas ele para, ele não entra. Quem entra no sepulcro é João. Mas possivelmente João devia ser menos de 30 anos quando começou a seguir Jesus. João devia ter 20 e poucos anos, uma coisa atípica. Nos faz lembrar o profeta Jeremias. Alguns são separados novinhos e outros são separados velhinhos. Mas todo aquele que é separado por Deus
Deus continua a capacitá-los e usá-los. Então não diga que você está velho, tá bom? Você ainda não está pronto. Talvez seja isso. Continuando aqui, né? A era patriarcal com Isaac. Uma coisa linda em Isaac, viu, meus irmãos? 24 ao 27. Isaac é pouco mencionado na Bíblia, não é? Pergunto, por quê? O que vocês acham? Que a história dele é a história do pai dele? É possível. Ele segue os passos do papai, na íntegra. Ele é uma boa personificação de um filho extremamente piedoso e temente. Não tem muita coisa, ele também tem um deslize, né? Pode ver que ele também mente com relação à esposa. Ele vai para outras cidades, mas assim, a vida de Isaac é uma vida marcada de pouquíssimas falhas, como Abraão também. Isaac foi um excelente discípulo de Abraão. Não deu vexame, não deu escândalo, né? Casa-se com a Rebeca e com ela tem os seus 2 filhos, mas era um homem de muita oração, ora muito para que Deus abra a madre de sua esposa. Tem o seu filho quando ele já está com 60 anos, porque, se salvo engano, ele casa-se ali por volta de 20, e aí ele ora por mais 40 anos para que nasça os seus filhos, e nasce Esaú e Jacó. Então, um dos motivos... Mas você ia falar alguma coisa, Davi? Não, só. Então, aqui uma mulher para Isaac, os principais eventos, a morte de Abraão, o direito de primogenitura, né? E a bênção de Jacó e Esaú. Olha só que interessante, irmãos, olha só. Isso daqui é legal, hein? Quando eu prego sobre Jacó, como eu gosto de falar de Jacó, quando morre aqui Abraão, Jacó e Esaú devia ter por volta de 14 anos. Então, em tese, olha só que curioso, Abraão também ensinou Jacó e Esaú. Até os 14 aninhos dá para ensinar muita coisa ou não dá? Porque Isaac foi treinado por Abraão, quando ele passa ali pelo período, né, do sacrifício, ele era um mancebo, por volta disso também. E quando Abraão vai lá e ele pergunta para o pai, papai, aqui está o cutelo, aqui está o fogo, mas onde está o sacrifício? E Abraão diz, Deus proverá, meu filho, né? Jeová Jiré, filho, Deus proverá. Ele podia sair correndo. Ele falou, tem alguma coisa estranha aqui. E agora Abraão já não era um ancião de 100 e poucos anos? E um garoto de 15 anos? Não podia dar com as pernas? Dá para ver que ele entendeu. Ele falou, eu não sei porque meu pai está fazendo isso comigo, mas alguma coisa, meu pai não ia fazer mal, porque eu sou a promessa de Deus na vida do meu pai. Então dá uma ideia de submissão aqui, não de subserviência. Isaac é esse exemplo, viu, meus irmãos? E por que eu estou falando isso? Porque Jacó e Esaú eram 2 desviados, tá, meus irmãos? Desde cedo, viu? Então, olha só que curioso, hein? O avô Abraão já estava velhinho. Temos agora Isaac, que foi um homem muito consagrado, e temos 2 filhos, Jacó e Esaú, 2 desviados. Ou seja, Abraão, por 15 anos, talvez ensinou a esses meninos, mas não deram ouvido. E Isaac ensinou a vida toda e também não deram ouvido. Pastor, mas Esaú e Jacó eram desviados assim? Veio a história. Eles eram tão desviados, meus irmãos, que um era um desviado dentro da igreja, outro totalmente fora da igreja. Tá, pastor? E Rebeca? Rebeca era male-male. Pode ver que ela ajuda Jacó a mentir. Ela ajuda. Ela favorece a mentira do filho. Encobre. E depois, para o filho ficar vivo da ira do irmão, cria uma maracutaia. Ela e o filho. Ou seja, posso dizer, sem medo de errar, eram 3 desviados, meus irmãos. Só tinha Abraão e Isaac ali que salvavam, entendeu? E pode ver que Jacó, quando ele tem um encontro com Jesus, ou com Deus,
está no Vale do Jaboque, ele tinha mais de 70 anos de idade, meus irmãos. A conversão de Jacó se dá aos 70 anos. Eu prego isso em uma das mensagens, tá bom? Então, fiz questão de destacar Isaac, porque Isaac é um protótipo de um filho fiel, tá bom? E Jacó? Jacó é o desviado, né? É o desviado eleito. A fuga de Jacó, a promessa em Betel. Pastor, mas em Betel Deus se revela. Pode ver, ele era tão desviado que ele negocia com Deus. Ele ainda diz que vai dar o dízimo, se Deus abençoar. Interesseiro, meu irmão. Jacó é o interesseiro que está ali fazendo parte de tudo por interesse. Ele compra a primogenitura, ele é sagaz. Mas, irmãos, ele não precisava comprar a primogenitura. Porque Deus tinha dito que o mais novo seria o herdeiro sobre o mais velho. E o mais velho serviria o mais novo. Deus já tinha profetizado. Quem foi a boca que Deus usou? A gente não sabe se foi Abraão, se foi Isaac, mas alguém profetizou quando estava tendo ali, né, a gravidez de Rebeca. Mas em Betel, quando Deus se revela, pode ver, ele está fugindo, né? Ele não estava indo numa campanha, ele estava fugindo para sobreviver. E aí, ele acerta todas as atrapalhadas de Jacó, ele vai pagar o preço lá com quem? Com Labão. Ou seja, o enganador vai ser enganado. Lembra que eu falei, irmãos? Não tem jeito de a gente fugir, né? Aí depois, Jacó se torna Israel, em Peniel, ele volta. Aí aqui era a grande reconciliação. Em Israel vem novamente a promessa. Aí vem a morte de Raquel e Jacó. Né? Pode ver que... Agora, deixa eu fazer um comentário aqui. Quando começa a história de José, o texto começa falando sobre Jacó. A vida de José está dentro da vida de Jacó, tá, meus irmãos? Presta bastante atenção. Porque o texto de Gênesis 37 está falando ainda de Jacó. É como se abrisse um parênteses, que agora começa falando de José, e vai acabar no capítulo 50. Então, a vida de José, na realidade, é o grande exemplo do filho de Jacó que deu certo. José foi o filho que aprendeu direito as lições dos seus antepassados, né? E aí a gente conhece a história. Ele é vendido pelos irmãos, tem a história de Judá e Tamar, José na casa de Potifar, José e os dois sonhos, José perante Faraó, José e os seus irmãos, José se revela, o encontro de José e Jacó, José no Egito e as bênçãos e morte. E aqui é um pouquinho da genealogia, né? Eu amo também pregar sobre José, meus irmãos. Só um adendo aqui. Qual era a Bíblia de José, lá no Egito? Qual era a Bíblia de José lá no Egito? Ele não tinha, né? Ele não tinha, mas ele tinha, né? Porque era a tradição oral de quem? De Abraão, de Isaac e de Jacó. O Jacó que teve encontro em Peniel, ele passou, aí quando ele se converte, ele passou todas as informações para os seus filhos. E o único filho que deu realmente ouvido foi José. Então, perceba que José levou tudo que os seus antepassados, principalmente Jacó, tinha passado para ele, ele carrega no seu coração e ele leva ao Egito. E isso tudo que ele tinha recebido, ele faz valer. Então, ele não tinha texto escrito em folha, em papiro, em pergaminho, em pedra, mas ele tinha escrito nas tábuas do coração. Fantástico ou não? Aí eu te digo, e ele conseguiu vencer? Ele conseguiu. Podem ver que em José a gente não vê dolo, a gente não vê erro. Agora, olha que coisa maravilhosa, ele estava numa terra pagã, mas ele tinha uma vida consagrada. E os irmãos dele estavam em Canaã, na terra sagrada, e tinha uma vida de desviado. Meu irmão, é o coração que determina tudo, né? A gente pode estar dentro da igreja, com o coração desviado. E a gente pode estar, muitas vezes, no Egito ou numa Babilônia, com o coração piedoso. Né? Tá bom? Então, indo aqui rapidinho, a árvore genealógica de Abraão, né? Rapidinho, para a gente fechar.
dando aqui um pouco das ideias, né? Ó, Abraão, Agar e Sara, Sara e Isaac, com Rebeca, Esaú e Jacó, e depois com Jacó, aí vem os filhos, e depois José vem Efraim, e com Judá, né, vem as demais descendências, que é uma breve descendência, né, tá bom? Os principais acontecimentos com José, a gente já viu, né, aqui, e, bom, a cristologia em Gênesis, irmãos, para a gente terminar. Pode ler para nós, Beatriz? Por ser o livro das origens, Gênesis antecipa a vinda do Messias. Essas referências cristológicas aparecem em forma de profecias ou tipologia do Messias. Então, guardem isso. Todo o livro do Velho Testamento a gente vai ter cristologias, uns mais, outros menos, e alguns quase nada, como é o caso do livro de Esther. Mas na maioria dos livros do Velho Testamento, a gente sempre tem menções sobre a cristologia. Em Gênesis a gente vai ver muito. Pode ver aqui agora, profecias específicas. Beatriz, por favor. O descendente da mulher no proto-evangelho que esmagará a cabeça da serpente, Gênesis 3,15, e seria temporariamente ferido por ela. É Gálatas? Isso, Gálatas 4:4. Então percebam que Gênesis 3,15 é o proto-evangelho, ou seja, Deus estava dizendo que por meio da mulher, porque não foi a mulher que pecou, agora por meio dessa mulher viria o Redentor. Só que a serpente lhe feriria o calcanhar, porque ele pisaria na cabeça da serpente. A gente entende que isso se dá na cruz, né? Essa profecia, tá bom? Então, Gênesis 3,15 é a primeira menção da salvação. E a gente vê isso acontecendo no Novo Testamento. E B? A descendência abraâmica será participante da aliança entre Deus e Abraão. Gênesis 12:3. Nasceria um descendente de Abraão que abençoaria todas as nações da terra como oferta de justificação da fé. Atos 3:25, Gálatas 3:7-9. Então, Abraão se torna, né, essa descendência, e a gente vai ver isso em toda a Bíblia, inclusive no Novo Testamento. Pode ver que hoje, pela fé, nós fomos justificados como Abraão foi. Nós somos os israelitas espirituais, logo nós somos os descendentes espirituais de Abraão. Abraão é o pai da fé. Se temos fé no Redentor, ele também é um tipo de pai para nós também, tá bom? Mesmo a gente não tendo nada de judeu, mas a gente é enxertado nessa aliança. E o último. O leão da tribo de Judá será levantado como soberano do mundo. Gênesis 49:9-5 e Apocalipse 5:5. Assim como a primogenitura física ficou para Efraim, a primogenitura espiritual ficou para Judá. E a gente vê que a primogenitura era para Simeão, depois era para Levi, aí depois foi passando, né? Mas podem ver que eles perderam, né, essa primogenitura, e aí acaba caindo sobre Judá, a primogenitura espiritual. Pode ver que Jesus é da tribo de Judá, né? E a gente já vê até uma profecia em Jacó falando sobre o cetro. E podem ver que uma das únicas tribos que restam é a tribo de Judá e a tribo de Levi, né, meus irmãos? Principalmente os coatitas, né? Tá bom? E é isso, meus irmãos. Terminamos Gênesis, tá bom? Tudo bem? Alguma pergunta, alguma dúvida? Hoje acabamos, né, gastando muito tempo em Gênesis, mas a partir da próxima aula, em cada aula a gente vai ler 3, 4 livros, tá? A gente vai passar com um pouco mais de velocidade. É que o Gênesis ele é um pouco mais, tem um pouco mais de detalhes, né? Então a gente acaba gastando algum tempo. Tá bom? Alguma pergunta? Dúvida? Né? E... Só acrescentando, pastor. Pois não. No livro aqui do Arthur Jr., né? Ele tá falando que, na verdade, sem o Gênesis a gente não ia conseguir entender o Pentateuco, porque é a continuação do que já estava falando antes, né? Exatamente. Ele é tão completo, né, Beatriz? Ele é tão, assim, maravilhoso, que ele nos faz entender ali Moisés e aquele
o regresso, né? Até os 40 anos para regressar. Sem Gênesis, a gente ficava com uma lacuna absurda, né? Dessas origens, desse grande patriarca, né? Dos acontecimentos. Então, assim, é um livro, eu particularmente sou apaixonadíssimo, né? Com essas ressalvas históricas, cronológicas, arqueológicas, porque, de fato, ela nos deixa mesmo. Mas é um livro que realmente nos ensina demais. E, mais uma vez, como eu disse, né, eu acredito sim que foi Moisés que escreveu. Eu acredito que se alguém cheio do Espírito Santo tivesse sido presenteado para receber esse livro, seria Moisés, né? Seria Moisés. Ele escreveria muito bem sobre isso. Tá bom, meus irmãos? Fechou? Então tá bom, meus irmãos. Então, Pastor, que Deus abençoe. Pois não, pode falar, Fiote. quantos encontros vai ser essa matéria? Essa matéria vão ser 10. 10, né? Tá bom. 10, né? Mas daqui em diante a gente vai correr, viu, Diego? Correr Tá bom. bastante, né? Vamos Fechou. trabalhar aqui nos slides. Os irmãos podem estar vendo. Eu já mandei esses slides para vocês, né? Mas eu quero só lembrar que a gente só vai até Esther, né? Lembra? A gente vai falar os 5 primeiros livros de Moisés e depois a gente vai falar alguns outros livros. Então, não vai ser todo o Velho Testamento, porque a gente vai meio que por bloco, tá bom? Tá bom? Então, tá joia, meus irmãos. Alguma pergunta? Alguma dúvida? Não? Então, mais uma vez, Davi, obrigado aí estar conosco, viu? Eu que agradeço, pastor. É sempre muito enriquecedor isso, é bom. Só da gente estar aqui, né, debatendo sobre a palavra, né, Davi? Sim. E desejo que você seja um aluno brilhante com o Ribeiro lá no hebraico, viu, Davi? Amém, Você pastor. que Obrigado. gosta, espero que você mergulhe, aprenda muito e, né, qualquer hora, vem também aqui estudar com a gente nas outras matérias, tá bom? Amém, pastor. Deus abençoe a todos. Boa noite. Deus- Até mais ver, pessoal. Tá bom, obrigado, viu, Graças a Davi? Pai. Tchau, tchau. Deus abençoe, meus irmãos. Boa noite. Deus abençoe, minhas irmãs. E que o Graças a Senhor Deus, pessoal. continue Boa com noite. cada um de vocês. E Tomé, publica o seu livro, hein? Lá joga pra gente, tá bom, Tomé? Mandei lá no grupo, pastor. Ah, você já mandou? Ah, então Eu deixa eu mandei o e-book, porque eu não estava mandando, porque assim, a taxa deles é alta demais, né? para imprimir? Para tudo, porque assim, eu coloquei uma margem lá, por exemplo, para mim, se vender, eu ganho R$10. E eles ficam com 50. Puxa, então... não, aí tem que ver Só que outro... além disso, está disponível lá por R$355, eu não entendi por quê. Nossa, é bom que agora você vai estar conhecendo, né? Como que vai funcionar isso. Então, mas, poxa, Tomé, eu quero divulgar assim. Estou tentando abrir aqui. No Kindle, se vender, eu ganho coisa de R$5, eu acho. Ah, mas por que será que está dando tanta diferença? A taxa é altíssima. Altíssima, né? Muito alta, né? Deixa eu compartilhar aqui, meus irmãos, ó. Deixa eu compartilhar aqui rapidinho o livro do Tomé. E parabéns, viu, Tomé? É uma obra, eu espero que você venda bastante e que Deus te, né, ajude, né? Opa, deixa eu compartilhar aqui. Deixa eu deixar registrado. Deixa eu só pôr aqui a tela do livro. Onde está? Onde está aqui? Aqui, ó. Pronto. Foi, né? Foi? Estão vendo? Apareceu ainda não. Não? Opa, peraí, então. Vamos lá de novo. Aqui. Agora sim. Agora foi, né? Olha aqui. Essa obra, né? Ó, tá vendo? 315? Não, tá errado. Tem alguma coisa errada. É um absurdo. Não tem alguma coisa errada aqui. Mas é bom que você vai aprendendo, né, Tomé? Né? Diário de David Brenner. Parabéns, viu, Tomé? Escrito foi escrito por Jonathan Edwards, né? E você traduziu. Parabéns, viu? Desejamos que esse seja o primeiro de muitos. Tá bom? Então, Deus abençoe, meus irmãos. Fiquem com Deus. E as ovelhinhas nos vemos domingo na nossa escola bíblica. E os demais irmãos, nos vemos terça que vem, tá bom? Deus abençoe. Amém. Boa noite. Um abraço. Boa noite. Boa noite, pessoal. Graças a Deus. Deus abençoe.